Eu não sou fresco para comer, mas o que encostou no meu dente naquele suco não era semente, era carne crua. Pode rir. Eu também acharia exagero se fosse outra pessoa contando. Mas foi comigo. Na estrada, a gente aprende a confiar pouco, principalmente em coisa que parece limpa demais ou organizada demais. Só que esse lugar eu já conhecia. Fica ali entre Guarapuava e Laranjeiras do Sul, no Paraná. Numa das BRs antigas, antes da duplicação. Uma lanchonete 24 horas, que sempre teve a mesma aparência, meio largada por fora, mas com o pão sempre quente e o suco gelado. Eu já tinha parado ali umas 10 vezes nos últimos anos. Sempre depois da meia-noite, no trecho de volta. Aquela noite não era diferente. Eu vinha de Florianópolis voltando para casa, uns 700 quilômetros de asfalto e sono. O GPS marcava 1h17 quando eu decidi parar. A fachada era igual. Mesma placa iluminada pela metade, letreiro escrito Lanches BR em vermelho velho, bomba de combustível desligada do lado. Mas, sabe quando parece que só ficou a casca? Lá dentro estava limpo demais, silencioso demais. As cadeiras arrumadas como se tivessem acabado de abrir, mas o relógio marcava quase 2 da manhã. O balcão estava no mesmo lugar, mas o cardápio em cima não era mais o mesmo. Só 4 itens plastificados, sem lasanha, sem café passado. Só lanche prensado, refrigerante, suco e salgadinho. A moça que veio me atender tinha a cara de quem estava no piloto automático. Ela sorriu como quem ensaiou e falou como quem decorou. Boa noite, o que deseja? Eu pedi um misto quente e um suco de caju. Ela respondeu, um momento. Virou e sumiu por trás da cortina. Foi aí que me deu aquela sensação estranha. Tinha gente nas mesas, umas 5 ou 6 pessoas, mas nenhuma comia, ninguém tinha garrafa, nem prato, nem canudo. Só estavam ali, sentados, de frente para as mesas, sem fazer nada. Um deles, um senhor com boné, parecia dormir de olho aberto. O outro estava com a boca suja de sangue seco. Achei que podia ser ferida. Alguma briga, alguém que apanhou. Mas ele virou para mim e sorriu. E aí eu vi a gengiva esfolada, os dentes falhados e nenhum vestígio de comida no canto da mesa. Minha nuca gelou. A atendente voltou com o misto e o suco. Colocou os dois na bandeja de metal e desejou bom apetite, com o mesmo tom de voz neutro. Nem olhou nos meus olhos. Eu ainda estava tentando entender o ambiente, mas a fome falou mais alto. Dei a primeira mordida no misto. Normal. Quente, com margarina e queijo de saquinho. Foi no suco que a coisa mudou. Primeiro gole, gelado, doce, meio aguado. Até que encostou. Uma coisa mole, atrás dos dentes da frente. Como se fosse uma semente grande, mas sem a casca. Minha língua empurrou para frente. Eu cuspi, na hora, por reflexo. O guardanapo estava limpo, o gole no chão, mas alguma coisa me fez olhar dentro do copo. Inclinei devagar. Estava lá, no fundo do copo, um pedaço, um recorte. Carne, cor de língua, textura de língua, tamanho de meio dedo mindinho, com uma curva, como se tivesse sido cortado com precisão. Não sei como não vomitei ali mesmo. Só respirei e levantei devagar. Fui até o balcão. Falei que precisava usar o banheiro. Ela apontou com a mão sem dizer nada. O banheiro era no fundo, passando a cortina, mas a porta do lado estava entreaberta. Vinha um som abafado de máquina, grave, repetitivo, como triturador. Eu olhei, só olhei, e o que eu vi não é o tipo de coisa que se diz ver. Tinha um freezer. Um dos grandes desses industriais que só vê em açougue, aberto, e dentro, carne embalada. Cada pedaço tinha um plástico a vácuo, com etiquetas brancas, e um selo redondo com a frase escrita em inglês, linha exportação. Não eram bifes, nem coxas. Era carne humana, não inteira, cortada, feita para não parecer o que era. Mas para mim era claro. Eu vi uma mão, fechada, encolhida,
com as pontas dos dedos prensadas pelo plástico. O barulho vinha de uma máquina grande no canto. E um homem, um sujeito alto, usando avental de açougueiro, estava lá, de costas, com luvas, fone de ouvido e o rosto meio virado para o lado. Ele embalava como quem faz isso todo dia, sem nojo, sem pressa. Foi quando me dei conta que ele não estava sozinho. Tinha outro corpo ali, deitado num colchão plastificado, mais ao fundo, a pele já sem cor, os olhos cobertos com gaze, como se estivesse aguardando. Eu recuei, devagar, com o coração batendo no gogó. Voltei pelo mesmo caminho que entrei. Passei pela cortina, tentando não tremer. Os clientes ainda estavam lá. A maioria nem se mexia, mas o homem do sangue na gengiva agora sorria mais, como se soubesse. Fui andando até a porta, como quem esqueceu algo no caminhão. Quando entrei, tranquei as portas, liguei os faróis e deixei o motor morrer por 3 tentativas de tanto nervoso. Foi só quando dei ré que olhei para o retrovisor. A atendente estava ali, parada na porta, imóvel, o corpo reto como um boneco, segurando um novo copo de suco na mão direita, sem tampa, com algo boiando, ou melhor, mexendo. O suco agitava como se tivesse vida, ou como se estivesse sendo misturado por dentro, mas ninguém tocava no copo. Eu acelerei. Nem respirei direito até sair da cidade. Tentei denunciar. Falei com a polícia rodoviária, com um posto em Ponta Grossa, com um delegado em Foz. Ninguém me levou a sério. Um suco? Uma carne embalada? Aparentemente, o endereço que eu dei nem existia mais. Voltei no trecho 15 dias depois. A lanchonete estava fechada, fachada arrancada, chão de terra, placa de vende-se amassada, caída no mato. Nem parecia que tinha tido negócio ali. Eu cheguei a duvidar de mim mesmo, a pensar que podia ser algum colapso de sono ou coisa da cabeça. Mas aí veio o vídeo. Recebi de um amigo caminhoneiro que vive em grupo de WhatsApp gringo. Era uma propaganda em inglês, de um site de produtos exóticos do Brasil. Mostrava frutas brasileiras, sobremesas coloridas e sucos. Sacos de carne embalada com as mesmas etiquetas, mesma fonte, mesmo selo. Num dos trechos do vídeo, congelado no final, uma mulher que podia ser a mesma atendente segurava um copo. O mesmo copo. Desde aquele dia, tudo que eu bebo, eu cuspo primeiro. É mania, reflexo, trauma, chame como quiser. Mas eu nunca mais confiei num líquido sem tampa. Nunca mais encostei os dentes num suco servido por outra pessoa. Porque na estrada tem coisa que não é para alimentar, é para fazer parte de você, se infiltrando devagar. E às vezes, o que encosta nos seus dentes te reconhece. Quando acabar este vídeo, ouça os relatos mais intensos e exclusivos. Clique no link fixado e acesse o arquivo secreto. Eu nunca imaginei que uma parada besta numa estrada fosse me marcar assim. E olha que a gente já passou por perrengue, carro enguiçado de madrugada, buraco que quase capota o carro, blitz em cidadezinha esquisita. Mas nada disso se compara com aquela noite. Na verdade, nem foi noite inteira. Foram só uns minutos. Minutos suficientes para mudar o jeito que a gente enxerga o que bota na boca. E o que lembra quando fecha o olho. Era eu e minha mulher. A gente estava vindo de Cáceres, sentido Cuiabá, depois de passar o dia todo resolvendo umas pendências com a irmã dela. Coisa de família, hospital, receita, farmácia. A gente saiu de lá, já era noite. O combinado era só rodar até achar um lugar mais decente para dormir. Mas quanto mais a gente andava, mais o mapa mostrava buraco, mato e posto fechado. Tava tudo escuro e a barriga começou a reclamar. A dela primeiro. Ela falou baixo. Tô com fome. Eu não falei nada, mas também tava. Aquelas fome que nem sede resolve. Seca, apertando. Aí, do nada, numa curva meio mal iluminada, vi um poste com uma placa de ferro pendurada por um fio só. Dava para ler. Lanchonete. A gente não discutiu. Só virou para a direita e entrou.
Uns 300 metros de estrada de terra batida e lá estava. Uma construção pequena, quase do lado de um matagal. Só uma luz branca na porta, dessas fluorescentes que fazem zumbido. E uma Kombi encostada do lado, com o vidro embaçado por dentro. Estacionamos. E aí começou o incômodo. A fachada tinha um toldo rasgado e o chão estava limpo demais, mas não limpo de limpeza normal. Era limpo do tipo preparado. Tinha uma mesa de plástico do lado de fora com 2 cadeiras e uma bituca de cigarro apagada certinho no cinzeiro, como se alguém tivesse saído segundos antes. A porta estava aberta, mas ninguém à vista. Entramos. Lá dentro, uma estufa com 2 salgados. Só isso. Um pastel murcho e uma coxinha que parecia ter sido feita com pressa. A massa toda encolhida embaixo, como se tivesse afundado. Atrás do balcão, surgiu um homem. Alto, magro, com jaleco limpo. Rosto reto, sem barba, sem sorriso, sem saudação. Ele só apontou para os salgados. Eu tentei puxar assunto, mas ele não respondeu. Só virou de costas e ficou parado, esperando a gente escolher. Olhei para minha mulher. Ela estava com a mão no estômago, olhando para a estufa, sem piscar. Ela escolheu a coxinha. Eu peguei o pastel e pedi mais uma coxinha depois. A fome estava batendo forte. Sentamos numa mesa no canto. Nada de música, nada de barulho de fritura. Só o som do freezer funcionando e da lâmpada zumbindo em cima da gente. Ela deu a primeira mordida. Na hora, o rosto dela travou. A mastigação ficou lenta e ela engoliu com um esforço que eu percebi, mesmo ela não dizendo nada. "Que foi?" perguntei. Ela só balançou a cabeça como quem diz, "Deixa pra lá." Aí, rindo, eu brinquei. "Põe ketchup, resolve tudo." Ela não riu, nem respondeu. Comeu mais um pedaço do tipo que engole sem mastigar muito. Eu provei meu pastel. Não era dos melhores, mas quente, e ali, naquela hora, quente bastava. Terminei rápido e comi a coxinha extra. Tava com gosto forte. Não de estragado nem de queimado. Era um gosto de carne, mas de carne que não tem cheiro. Carne que não dá fome, mas enche. Pagamos em dinheiro. O homem pegou a nota sem olhar para mim e ficou com ela, sem dar troco, sem dizer nada. Voltamos para o carro. No caminho, ela falou, "Esse gosto não sai da boca." "Frescura sua", falei. A gente era com fome demais. Não era frango. Claro que era. Ela não respondeu. Chegamos no hotel lá para as 2 da manhã. Um desses de beira de rodovia, quarto pequeno, banheiro no canto e cama afundada. Caímos direto no colchão. Nem banho, nem escovar os dentes. Só o peso do dia puxando a gente para baixo. No dia seguinte, acordei com a luz da TV acesa. Tava passando o jornal local. O repórter estava falando em tom sério, com o microfone na mão e a faixa da PM logo atrás. Na tela, aquela mesma lanchonete, igualzinha. Mesmo toldo rasgado, mesmo poste, mesmo zumbido da lâmpada. Meu corpo gelou. "Vem aqui, amor", falei. "Olha isso." Ela veio enrolada no lençol, parou na porta do quarto e não se mexeu. O repórter dizia, "Uma operação em andamento desde a semana passada levou à interdição de um pequeno ponto de venda de alimentos na zona rural. De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam para indícios graves de uso de matéria orgânica oriunda de cemitério público. A denúncia inicial surgiu após sumiço de partes de corpos em fase de exumação." Eu parei de ouvir depois disso, porque minha cabeça começou a andar sozinha. A textura da coxinha, aquela massa mole, o gosto sem gosto. A mulher não falou nada. Ficou só ali, em pé, como se estivesse esperando o repórter voltar e dizer que era mentira. Mas ele não disse. O contrário. Fontes extraoficiais afirmam que parte dos resíduos humanos era moída em equipamento improvisado, nos fundos da lanchonete. A equipe pericial ainda trabalha para identificar o que exatamente era feito com esse material.
mas há indícios de que parte da matéria era utilizada no preparo de alimentos vendidos no local. Nessa hora, ela tropeçou para trás, entrou correndo no banheiro e vomitou. Foi um som seco, como se o corpo dela quisesse devolver tudo de uma vez. Mas era tarde. Eu fiquei parado, com a mão no controle remoto e a TV me encarando. A imagem mostrava o homem de jaleco sendo levado, mesmo o rosto sem expressão, como se não soubesse nem onde estava. Mas eu sabia exatamente onde a gente tinha estado e o que tinha comido. Tentei falar alguma coisa, mas a garganta fechou. Andei até a pia, abri a torneira, bebi água, mas o gosto estava ali, forte, preso no fundo da língua. E, pior, agora, com nome. A reportagem dizia que era impossível saber exatamente desde quando aquilo acontecia, que não dava para afirmar quais clientes comeram o quê, mas que a suspeita vinha de longe, e que a confirmação só foi possível por causa de uma denúncia anônima. A mulher saiu do banheiro pálida, olhou para mim com os olhos fundos, mas nenhum dos dois teve coragem de falar. Não tinha mais o que dizer. A fome tinha passado, a sede também. Só restava o gosto e o pensamento de quantas pessoas já tinham parado ali, quantas ainda parariam. Ficamos em silêncio por um tempo que eu não soube contar. Desliguei a TV, peguei o celular, fui procurar notícias, redes sociais, qualquer coisa, mas não precisava. O que eu precisava já estava dentro de mim. Fiquei pensando no que o repórter tinha falado. Não usou nenhuma palavra explícita, não falou carne humana, nem canibalismo. Só usou os termos certos para deixar claro, para deixar na nossa cabeça. Porque o mais assustador de tudo é isso. Não é o que a gente viu, é o que a gente imagina depois. Eu me olhei no espelho mais tarde, a boca seca, os olhos fundos, a língua parecendo grossa. Senti ânsia, mas não tinha mais o que sair. O que tinha entrado já era parte de mim. Desde esse dia, eu não como coxinha, nem pastel, nem nada de beira de estrada. Não é por frescura, nem trauma. É por medo, medo real, de engolir, de novo, alguma coisa que nunca deveria ter saído da terra. E não é que a gente quer saber, é que a gente nunca esquece. Se você está ouvindo isso agora enquanto come, me perdoa. Tem coisa que a gente só digere com o tempo. Outras não deviam nem ter passado da garganta. Se essa história te deixou com aquele gosto estranho na boca, imagina as próximas. Se inscreve no canal. Aqui, o terror não grita. Ele sussurra devagar e fica. Era só um banheiro velho no meio do nada. Mas até hoje, se escuto uma porta bater devagar, meu corpo inteiro trava. Porque lá dentro ainda tem alguém esperando para sair. Eu devia ter seguido direto. Mas achei que parar por 5 minutos não ia mudar nada. Estava voltando de um evento numa cidadezinha no interior de Minas. Já era mais de 4 da manhã. O cliente enrolou para pagar, eu estava exausto com dor no pescoço e o som do motor já parecia um zumbido contínuo no fundo da minha cabeça. A estrada estava vazia, só farol, mato e caminhão. Foi quando vi a placa meio torta indicando área de descanso a 200 mis. Tinha um banheiro público, uma daquelas construções de alvenaria simples, parede suja, luz amarelada por fora. Não parecia abandonado. Pensei, entro, lavo o rosto, urino, volto. Simples. Estacionei perto e logo que desci, senti o chão meio fofo. Terra batida misturada com água suja. O ar era úmido. Mas ali, no escuro completo da BR, qualquer luz parece mais segura que o próprio carro. Entrei. A porta de ferro do banheiro fez um barulho surdo, pesado. Tinha cheiro de desinfetante velho, urina seca e alguma coisa que não dava para nomear. As cabines estavam abertas, menos a última. A última estava só encostada.
e se movia, fechava e abria, devagar. Uns 2 dedos para frente, 2 para trás. Pensei, corrente de ar, mas não tinha janela aberta, nem ventilação. O banheiro era abafado, o tipo de lugar onde o próprio fôlego pesa. Tentei ignorar, fui numa das cabines livres. Terminei o que tinha que fazer, mas o som da porta da última batendo de leve, contínuo, foi ficando insuportável. Me aproximei, e no segundo que estiquei o braço para fechar, ela bateu, com força, sozinha. Dei um passo para trás. Fiquei ali parado, ouvindo o silêncio. Não era aquele silêncio normal de lugar vazio. Era um silêncio que te olha de volta. Lavei as mãos, mas ao invés de ir embora, fiquei ouvindo. Um som baixo vindo da última cabine. Parecia alguém mastigando com a boca fechada. Devagar. Barulho de saliva presa no canto da garganta. Achei que podia ter alguém lá dentro. Alguém que entrou antes. Talvez um morador de rua. Alguém em surto. Um viciado. Sei lá. Bati na porta. Tem alguém aí? Nada. O som continuava, cada vez mais úmido. Me abaixei. Abaixei até o chão, com o celular na mão, pronto para ligar para a polícia se fosse o caso. Foi aí que vi a mão, encostada no chão da cabine, passando devagar pela sujeira. Era uma mão clara, quase esverdeada, com os dedos tortos, imundos, como se tivessem sido esmagados um por um. Ela não fazia nada, só batia no chão, 1, 2, 3 vezes. Me afastei engatinhando, levantei de qualquer jeito, saí correndo. Do lado de fora, respirei como quem sai debaixo d'água. Corri até o posto de gasolina mais próximo. Um lugar velho com uma única bomba, luz oscilando e um frentista de cara cansada, sentado com um rádio ligado em volume baixo. Falei o que vi. Ele levantou devagar, me encarando. Aquele banheiro? Assenti, ainda ofegante. Aquilo tá interditado, moço, ele falou. A prefeitura fechou depois que encontraram um morcego morto e fezes humanas até no teto. É risco de contaminação. Eu mesmo avisei que estava perigoso. Insisti. Disse que tinha alguém lá dentro. Ou alguma coisa. Ele me olhou com desconfiança. Aquilo tá fechado faz dias. Pedi para ele ir comigo. Não queria voltar sozinho. Ele pegou a lanterna, suspirou e foi. Voltamos a pé. A luz da lanterna balançava nas árvores baixas da beira da estrada. O som dos nossos passos no barro fazia mais barulho do que eu gostaria de ouvir. Chegamos na porta. Ele abriu. Entramos juntos. E a cabine estava diferente. A cabine estava fechada. A luz da lanterna dele bateu no piso primeiro. Tinha crostas, marrons, secas, grudadas. No canto, perto da divisória, um pano embolado. E encostada na parede, uma boneca sem cabeça, sem braços, de pano imundo. O frentista não falou nada. Só apontou a lanterna para cima. Os azulejos brancos estavam rabiscados, com marcador, carvão, sangue seco. Frases escritas sobre outras frases. Camadas. Como se alguém tivesse vivido ali tempo o bastante para escrever tudo o que pensava e depois reescrever o que queria apagar. Eu não posso sair. Fica quieto. Ela não me quer, mas me tranca. Falta um. Tinha um tufo de cabelo colado no azulejo com fita adesiva. Cabelo de verdade, escuro, comprido, com pedaço de couro cabeludo ainda preso na raiz. O frentista encostou a mão na barriga, virou o rosto e começou a respirar pesado. Disse baixo que ia chamar a prefeitura. Enquanto ele saía, eu fiquei olhando a porta. Ela estava fechada, parada. Mas, no segundo em que ficamos sozinhos ali dentro, a dobradiça rangeu e ela começou a abrir. Devagar, sem vento, sem ninguém. Como se o lugar estivesse apresentando o que restou. Saí sem olhar para trás. Entrei no carro, bati a porta, liguei os faróis e só fui.
Passei uns bons quilômetros tentando me convencer de que exagerei, que era loucura da cabeça, que o cansaço tinha embaralhado tudo. Mas eu sabia, aquilo ali não era cena de abandono, era cena de uso. Alguém esteve ali, alguém vivia ali. 2 dias depois, precisei voltar pela mesma estrada. Tinha que passar pelo trecho. Planejei não parar. Mas quando vi a viatura, não consegui seguir. Tinha 2 homens com jaleco e um carro da vigilância sanitária. Parei uns metros antes. Fui a pé. Um deles estava saindo com uma prancheta na mão. Falei que eu era o rapaz que tinha feito a denúncia. Ele assentiu, mas parecia mais desconfortável do que grato. Disse que encontraram vestígios humanos antigos e recentes. Fragmentos de unha, dentes, sangue misturado com fezes, partes de roupa íntima e de criança, algumas costuradas nas divisórias internas. Mas não era isso que incomodava ele. Ele disse que encontraram câmeras escondidas dentro dos canos de esgoto, atrás da luminária de parede e uma dentro do suporte da lixeira, todas desligadas, mas com rastros de armazenamento interno, gravações antigas. Segundo ele, os arquivos foram recuperados por perícia e continham vídeos, muitos, pessoas entrando, nunca saindo, homens, mulheres, um adolescente. Alguns pareciam confusos, outros já sabiam o que estava acontecendo e aceitavam. Mas o pior não era isso. Disse que no dia seguinte à visita inicial, voltaram lá com equipamento de proteção para uma varredura completa. Foi quando encontraram um papel colado no lado de dentro da porta. Era um recorte de caderno escolar, dobrado ao meio, molhado de urina seca, com uma frase escrita a lápis. Se você conseguiu sair, é porque eu ainda não achei o que falta para fechar você por dentro. Quando ele me mostrou a foto, eu parei de respirar. Não porque era impossível, mas porque era simples demais. A porta não fechava para te prender. Ela abria para te escolher. E o que quer que fosse que morava ali dentro, não era visível. Era repetição. Era o tipo de lugar que só prende gente que acha que já saiu de tudo. Desde então, eu só paro em banheiro de estrada se ouvir a porta batendo sozinha. De leve, como se estivesse recusando alguém. Porque se ela está fechada por muito tempo, é porque alguém ainda está lá dentro. E dessa vez, funcionou. Eu não queria ver, mas ela me olhou mesmo assim. Eu sempre fiz o possível para não parar em beira de estrada. Não é exagero, não é paranoia. É só um tipo de intuição que se cria quando se dirige demais de madrugada. A gente aprende que sono não mata. Mas parar, para ver se o corpo melhora, isso sim pode. Aconteceu há uns 6 meses. Volta de uma corrida longa, de Vitória até Belo Horizonte. Levei uma cliente que pagou tudo em dinheiro vivo. Não quis hotel nem escala. Era só ela, a mala e uma pressa estranha no olhar. Na volta, sozinho, peguei um trecho que eu conhecia. A BR, já depois da divisa, quase chegando num antigo posto desativado. Ali tinha uma área de descanso velha, meio torta, com cobertura de telha ondulada e uma lixeira derretida no canto. Nunca parei ali, mas o corpo pediu. Ou melhor, obrigou. Tremedeira nas pernas, visão embaçada. Estacionei com o carro ainda ligado, só para dar uma esticada. Mas aí vi a máquina. Uma máquina de refrigerante velha, daquelas que tem botão quadrado, visor verde digital. Parecia ligada, luzinha acesa, o tipo de coisa que te prende o olhar mesmo sem querer. Fui até ela, sem fome, sem sede, mais por tique do que por vontade. Coloquei uma nota de 5. Ela cuspiu, tentei de novo, cuspiu de novo. Foi aí que eu ouvi um estalo por dentro, seco, metálico, como se tivesse caído uma peça, e logo depois, uma voz fina, baixinha, como de criança. Você quer o de cola ou o de laranja? Fiquei parado, o cérebro procurando de onde veio.
Olhei para trás, para cima, nada. Cheguei mais perto da máquina. Apertei os olhos. A luz interna oscilava. Tentei passar outra nota. Nada. Foi quando senti o bafo. Não do vento. De dentro da máquina, um sopro quente, com um cheiro azedo, e a voz de novo. Tá muito escuro aqui dentro. Você trouxe a chave? Minha espinha travou. Não fui embora. Também não respondi. Fiquei só olhando o acrílico, e então, atrás das latas empilhadas, meio caídas, entre o fundo da máquina e os fios, tinha olhos. 2, brilhando, mas baixos demais. Muito mais baixos do que qualquer adulto conseguiria estar ali dentro. Dei 2 passos para trás. Quase tropecei no próprio pé. Fui até o carro. Liguei. Ou tentei. O motor girou seco. Nada. Celular? Sem sinal. Sem internet. Só a lanterna. E a lanterna tremia na minha mão. Dei a volta na máquina. Tentei achar algum buraco, compartimento. Nada. Então a voz mudou. Ela trancou a gente aqui. Mas você tem o cheiro certo. Você pode abrir. Eu não respondi. Mas eu me aproximei. Porque era pior ignorar. E nesse momento, a máquina tremeu. Como se algo grande se mexesse lá dentro. Não um rato. Não um som de lata batendo. Era peso. Peso real. A voz ficou mais aguda. Mais urgente. Se você não abrir agora, alguém vai vir no seu lugar. Mas eles não vão pedir. Eles vão arrancar. Na hora, juro por tudo que eu pensei. Se eu abrir, ela sai. Se eu não abrir, alguém pior vem. O botão da máquina piscou. No visor digital apareceu: inserir chave. Mas que chave? Me abaixei. Bati com a mão na lateral da estrutura. A parte de ventilação cedeu. Um painel caiu no chão. Abriu-se uma espécie de compartimento lateral que não devia estar ali. E dentro tinha uma peruca infantil, presa com fita suja. Uma mochila escolar toda molhada, com um nome quase apagado, escrito a caneta. Um saco preto de lixo, amarrado, com algo mole dentro, que se mexeu quando a lanterna tremeu. E um espelho pequeno, todo riscado. No espelho, por entre os arranhões, apareceu ela. Uma menina, cabecinha baixa, olhos fixos. Ela olhava direto para mim. Mas ali, na minha frente, não tinha ninguém. Só o espelho refletia. E então, ela sorriu. Agora você viu. Isso é o que eu precisava. E a lanterna apagou. Quando a lanterna apagou, eu não gritei, nem consegui correr. Fiquei parado, com o rosto ainda voltado para o espelho quebrado. A imagem da menina continuava ali, mesmo sem luz, como se os olhos dela brilhassem no escuro. Levei uns segundos para entender que era só reflexo. Ou nem isso. Atrás de mim, a máquina fez um barulho seco, como de lata sendo esmagada por dentro. Abaixei a mão. Quase sem querer, encostei na mochila. Macia, quente, como se alguém tivesse usado há pouco. Eu deveria ter ido embora, mas fui eu quem puxou o saco preto. Não abri, não tive coragem. Mas quando toquei nele, ele reagiu. Algo dentro esticou como se estivesse tentando sair, mas sem força, sem grito, só um gesto. Mole, derrotado. E ali eu entendi. Ela não estava presa. Ela tinha sido deixada. E a máquina era só o caixão mais disfarçado que alguém conseguiu arrumar. Não sei se fui eu que quebrei, ou se foi só o acúmulo daquilo tudo, mas eu deixei o saco cair e saí correndo, sem fechar o painel, sem desligar o carro, sem olhar para trás. Andei uns 3 quilômetros no escuro, descalço, me tremendo inteiro, até encontrar uma guarita policial. Quando expliquei o que aconteceu, os caras não entenderam direito, mas voltaram comigo. A área de descanso estava do mesmo jeito, mas a máquina estava inteira, sem nenhum painel aberto, sem nada de errado. Um dos policiais, achando que era surto meu, foi até a frente dela, apertou um botão. A máquina cuspiu um papelzinho. Não uma lata, nem o dinheiro, só um recibo térmico, com 3 palavras escritas:
Sorte sua. Ela quis você só para olhar. Eu não falei mais nada. E nunca mais voltei ali. Fui no mecânico depois. O carro não tinha defeito nenhum. Lanterna estava boa. Bateria carregada. Tudo certo. Só eu que não estava. Comecei a evitar máquina de refrigerante antiga. Principalmente as que piscam. Principalmente as que estão sozinhas. Teve um dia que fui no shopping para tentar distrair. Pedi um suco num quiosque. A menina do caixa era nova, sorridente. Pegou meu troco e na hora de me devolver soltou brincando. Moço, tua filha te espera dentro da máquina, viu? Fiquei mudo, seco. Quase deixei o copo cair. Ela riu dizendo que era só uma piada. Mas eu não tenho filha. E desde aquela noite... não consigo mais ver um reflexo inteiro no espelho. Sempre tem algo a mais no fundo. Algo que parece olhar de volta. Comenta aí. Qual cidade você chama de casa? Só para eu saber onde essas histórias chegam. Eu parei onde ninguém devia parar, só isso. E parece que, para algumas coisas, isso já basta. Meu nome é Jonas, 41 anos, vendedor de implementos agrícolas. Rodo estrada desde os 20 e poucos. Já dormi em posto abandonado. Já bati carro fugindo de cavalo solto. Já fui acordado por assaltante com faca encostada no pescoço. E mesmo assim, nunca tive tanto medo quanto naquela madrugada chuvosa na BR-116. Foi depois de um evento em Itapetinga. Tava voltando para Vitória da Conquista. Estrada longa, noite úmida, chuva miúda e constante. Meus olhos pesavam como se tivessem areia dentro. Tinha dormido mal os últimos 3 dias. Não dava mais. Era por volta de 3 da manhã. 3h17, se eu me lembro bem. O trecho era conhecido. Já tinha lido sobre acidentes feios ali, inclusive de um ônibus que tombou. Mas ali parecia mais largo. Tinha um recuo que, de dentro do carro, parecia seguro. Então parei. Desliguei o motor, encostei a cabeça no vidro, inclinei o banco e fechei os olhos. Só queria uns 5 minutos, o mínimo para aguentar o resto da viagem. Mas o carro não ficou vazio. Não. Demorou pouco até eu perceber que não estava sozinho. Eu vi primeiro pelo canto do olho, uma figura, mais à frente, na chuva, parada como quem esperava alguma coisa da estrada. Um homem, aparentemente. Magro, braço pendurado como pano molhado. Cabeça inclinada demais para o lado, tipo quando o pescoço perde firmeza e o corpo já não está cooperando. E uma das pernas era curta demais, ou quebrada. Não segurava nada, não fazia sinal. Só estava ali, no meio da chuva, imóvel. Eu olhei rápido para os lados pelo retrovisor, nada, nenhum carro, nenhum barulho. E o pior, eu não vi de onde ele veio. Se tivesse cruzado por mim, eu teria visto, ou escutado, ou sentido. Mas não, ele só estava ali. Fiquei um tempo observando. Tentei convencer a mim mesmo de que era alguém precisando de ajuda. Alguém que sofreu um acidente ou sei lá. Mas não tinha carro batido. Não tinha destroço. Só ele. E ele não piscava. Não sei por que fiz isso, mas liguei o farol alto para ver melhor. Foi aí que eu me arrependi. Porque ele sorriu, do nada, do jeito mais errado que um ser humano pode sorrir. Porque faltava metade da cara. A pele da bochecha direita terminava num buraco ressecado, tipo uma ferida velha. E mesmo assim, ele sorriu. Meu corpo gelou. Eu tentei dar ré, fiz o que qualquer um faria, engatei com tudo, olhei para o retrovisor. Mas ele não estava mais ali. Sumiu. Não tinha para onde ir. Não tinha como ter se escondido. A estrada era reta e o mato era raso dos 2 lados. Mas ele não estava mais ali. Meu coração já estava acelerado, minha nuca gelada. E foi nessa hora que o carro morreu. O motor morreu sem motivo, sem nenhum sinal. Só apagou.
Tentei ligar de novo. Nada. De novo. Nada. E antes que eu pudesse tentar mais uma vez, eu ouvi. Foi um baque seco, um som surdo e grave, atrás de mim, como se algo grande tivesse sido jogado no porta-malas. A sensação foi imediata. Algo entrou no carro. Não vi ninguém, mas eu soube. Peguei a lanterna que deixo no console e saí, ainda sem entender o que estava fazendo. Me aproximei devagar da parte de trás. Meus pés afundavam um pouco na lama do acostamento. Encostei no porta-malas com a lanterna tremendo na mão. Minha respiração estava descompassada. Girei a chave, abri e... a primeira coisa que vi foi um colete refletivo, igual àqueles que os socorristas usam. Velho, molhado, cheirava a coisa guardada demais. Ao lado, uma credencial plastificada, toda torta, com a foto quase apagada. Dava para ler atendimento rodoviário, mas o nome estava apagado. Arrancado, talvez. E então, bem no canto, por cima de tudo, tinha um braço. Um braço humano, cortado do ombro. Veias secas, dedo duro. Mas o que mais me deu pavor foi a mão. Ela estava fechada, apertando alguma coisa com força. Eu respirei fundo. Abri dedo por dedo, com nojo, com medo. Ali dentro tinha a minha identidade, a mesma que eu guardava na carteira. Mas essa estava toda molhada. E a foto estava errada, ou deformada, porque o meu rosto ali estava esticado para cima, como se alguém tivesse puxado a pele até formar um sorriso forçado, igual ao dele. Eu joguei tudo no mato: o colete, a credencial, o braço, principalmente o braço. Fechei o porta-malas com tanta força que a lataria gemeu. Voltei correndo para o carro, só queria ir embora. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a chave cair, mas quando abri a porta e entrei, eu congelei, porque ele estava lá dentro, sentado no banco do carona, de cabeça baixa, a roupa pingando, o braço torto encostado na porta, como se fosse dele. Mas o outro braço, parecia mais novo, como se tivesse sido costurado errado. E o pior, ele não olhou para mim. Ele olhava para frente, como quem está esperando a estrada se abrir, como quem quer dirigir. Fiquei travado. Não sabia se gritava, se corria, se me jogava no mato. Só respirei. Aos poucos, entendi que ele não ia se mexer. Não ali, não enquanto eu olhava. A chuva lá fora estava mais fina, mas parecia mais barulhenta. E dentro do carro, um cheiro de ferro molhado. Não era suor, não era chuva. Era sangue antigo. O painel do carro apagado, motor ainda morto. Mas ele estava tão calmo, tão firme, que comecei a achar que o errado era eu. Toquei no bolso. Minha identidade verdadeira ainda estava comigo. Mas quando tirei para ver, a foto já não era mais a mesma. Estava igual a outra. O mesmo sorriso torto, o mesmo esticamento de rosto, como se aquela expressão tivesse pegado em mim. Me joguei para fora do carro de novo. Caminhei um pouco pela estrada, respiração descompensada. Tentei ligar para alguém. Celular sem sinal. Chacoalhei o aparelho. Levantei no alto, nada. De repente, escuto um carro se aproximando. Luz alta cortando a estrada, vindo de trás. Era uma viatura da polícia rodoviária. Eles pararam ao meu lado. 2 agentes. Um deles me conhecia de vista, já tinha me parado em blitz. Perguntaram o que aconteceu. Disse que meu carro morreu e que eu estava esperando passar o susto. Não falei do homem no carona. Não falei porque, quando olhei de novo, ele não estava mais lá. O banco do carona estava seco, vazio, como se nada tivesse acontecido. Mas no banco de trás estava tudo que eu tinha jogado fora. O colete, a credencial, o braço. O policial mais velho me encarou, não com raiva, mas com pena. Disse baixinho, como quem não devia falar aquilo. Esse trecho aí devia continuar interditado, mas não quiseram. Já morreram 3 caminhoneiros aqui, todos com parada cardíaca, mas nenhum no banco do carona. Todos estavam dirigindo. Eu perguntei,
com a voz travada, se eles sabiam o que tinha acontecido com o homem que usava aquele colete. O policial respondeu. Era um socorrista. Atendia acidente toda semana. Teve um que ele não conseguiu salvar. Ficou obcecado. Começou a parar carro por conta própria. Até que um dia, ele parou demais. Olhei para trás de novo. Tudo lá. Como se eu nunca tivesse jogado fora. O policial encostou em mim de leve e disse: se o senhor viu alguma coisa, é melhor não contar por aí. Essas coisas gostam de atenção. Eles me ajudaram a ligar o carro. O motor pegou de primeira, como se nunca tivesse falhado. Voltei para a estrada, mas a viagem não acabou ali, porque desde aquele dia eu já passei por aquele trecho 5 vezes, e nas 5 ele estava lá, parado, no mesmo lugar. Na primeira estava igual, braço torto, perna manca, rosto ferido. Na segunda, o rosto já parecia mais preenchido. Na terceira, a postura era mais firme. Na quarta, ele virou a cabeça quando passei. Na quinta, eu juro por tudo que ainda tenho. Ele ergueu a mão, mas não como um pedido de ajuda. Foi devagar, até a altura do vidro imaginário, e fez um sinal de vem. Eu acelerei como nunca, e desde então, eu não paro mais. Nem para mijar, nem para dormir, nem para atender ligação. Se o corpo pedir, que aguente. Mas eu não paro mais. Porque tem lugar nessa estrada que já tem dono. E quando você para, você dá lugar. Algumas figuras não estão ali para serem salvas. Estão ali para ver quem vai ser o próximo. Eu fui o esconderijo de um homem que estava carregando pedaços de alguém. Pode parecer uma frase de filme, dessas exageradas, mas eu vi com os meus olhos. Tarde demais, claro, porque quando eu entendi o que tinha acontecido, ele já tinha ido embora. E eu fiquei lá, com o cheiro dele no carro, a marca da sola no carpete e um pano molhado que ninguém sabia de onde tinha vindo. Meu nome é Marcos. Tenho 38 anos, sou técnico em refrigeração. Trabalho por conta, pego estrada direto. Cidade pequena, cliente antigo, muito interior. Quem vive na estrada aprende que parar em posto é mais seguro que dormir no acostamento. Mas naquela noite eu aprendi outra coisa. Tem lugar que parece seguro. Só parece. Estava voltando de uma manutenção numa rede de mercados. A cidade era pequena, 2 horas de chão batido. Eu já tinha dirigido o dia inteiro, então por volta de 1h20 da manhã, comecei a bater cabeça. Dei seta e parei num posto 24 horas. Não era grande, mas era iluminado, tinha conveniência, estava funcionando. Vi um frentista meio de canto. Magro, capuz puxado, luva preta. Parecia meio deslocado ali, mas na hora nem pensei nisso. Ele chegou sem pressa, abasteceu sem falar muito. Só apontou o visor da bomba, eu paguei. E ele sumiu. Não foi para a loja, não ficou na pista, sumiu. Eu fui para o canto do pátio e decidi dormir ali mesmo. Baixei o banco, deixei os vidros entreabertos, portas trancadas. Era só para descansar 1 horinha. Deitei com o braço sobre os olhos para não ver a claridade do poste. Acordei num susto, aquele tipo de susto seco que vem antes da lógica. O peito travado, a respiração presa. O estranho é que eu tinha certeza que alguém tinha me chamado. Pelo nome. Olhei em volta. Nada. Só o barulho do letreiro do posto piscando. E um silêncio tão denso que dava para sentir o peso. Eu levantei e fui ao banheiro. Era simples, mas estava limpo. Só que tinha um cheiro estranho. Como se fosse carne crua esquecida num pano molhado. Um cheiro meio doce, meio ácido, misturado com um produto de limpeza velho, do tipo que gruda no nariz. Na pia, vi umas manchas marrons escorridas até o ralo. Achei que era ferrugem, mas parecia recente. E no meio da sujeira, uns pedaços, tipo casquinhas, como se alguém tivesse esfolado a pele. Pensei em fita isolante velha. Me enganei. Fui secar o rosto e vi que o espelho tinha uma parte embaçada, bem no centro, como se alguém tivesse respirado bem perto.
Só naquele ponto. O banheiro do lado disparou a descarga sozinho. Eu saí, rápido. Tentei racionalizar. Deve ser encanamento, coisa antiga. E voltei para o carro. Ia ajeitar o banco para deitar de novo. Mas quando puxei a alavanca, o porta-malas abriu. Estava mal encaixado. E isso me travou. Levantei devagar. Quando olhei dentro, levei um tempo para entender o que estava vendo. Tinha um pano lá, dobrado com cuidado, sujo, úmido, e no tapete do porta-malas, uma marca, uma pisada molhada, bem desenhada, de sola com sulcos circulares. Como se alguém tivesse entrado ali, com o sapato molhado, e saído. Me arrepiei inteiro. Fiquei parado um tempo ali, pensando se eu podia ter colocado aquilo ali sem perceber. Mas não, eu não tinha nada daquilo no carro. Fechei o porta-malas com força, tranquei tudo e fui até a loja de conveniência. O atendente estava no caixa, ouvindo o rádio baixinho. Perguntei do frentista. Ele me olhou estranho. Aqui não tem frentista, senhor. Desde o começo da pandemia é tudo self-service. O senhor parou em qual bomba? Eu congelei. Voltei para o carro. Peguei o celular. Meu carro tem uma câmera veicular. Grava em loop. Eu deixo ligada por precaução. Abri o arquivo da madrugada. Fiquei avançando até ver a hora em que eu estacionei. Lá estava ele, o homem do capuz. Só que a imagem é diferente do que eu me lembrava. Ele veio andando devagar, depois olhou para trás e foi direto para o porta-malas. Abriu com a mão esquerda, como se tivesse a chave. Estava nu da cintura para baixo, com as pernas sujas de terra e sangue seco. Ele carregava algo enrolado num cobertor bege, grosso, parecia pesado, e na borda escapava o que parecia ser um braço de gente. Ele entrou com aquilo, ficou 14 minutos dentro do meu porta-malas. Depois saiu, fechou e sumiu na escuridão. Mas não é isso que me persegue. O que me persegue é o final do vídeo. Nos últimos 3 segundos antes do arquivo sobrescrever sozinho, a câmera pega ele de novo, bem na frente da lente. Ele olha direto para a câmera e sorri, devagar. Depois aponta o dedo para o vidro como quem diz, não conta para ninguém. Naquela hora eu só consegui ficar olhando para o vídeo, travado, o rosto dele ali, parado na câmera, como se soubesse que eu ia ver, como se tivesse deixado aquilo de propósito. Como se tivesse me escolhido. Desliguei o celular. O carro ainda estava com o motor desligado, farol baixo aceso e o pano sujo ainda lá no porta-malas. Não toquei naquilo, nem pensei. Só fechei com a chave, como quem tranca uma porta com alguém dentro, mesmo sabendo que não tinha mais nada ali. E fui embora. Peguei a estrada como um zumbi. De manhã cedo, cheguei em casa. Entrei, deixei a chave em cima da mesa. Fui direto para o chuveiro. Lavei o rosto umas 5 vezes. O nariz parecia ainda preso naquele banheiro. O cheiro de carne passada, pano molhado e sabão vencido não saía. Naquela noite, eu não dormi. No dia seguinte, desci com um balde e fui limpar o porta-malas. Com luva, máscara, escova, lavei, passei vinagre, bicarbonato, removedor, desinfetante, álcool, tudo o que tinha. Ficou limpo, mas o cheiro ficou. Troquei o carpete. Mesmo assim, dias depois, quando o carro ficava fechado um tempo, o mesmo cheiro voltava. Fraco, mas voltava, como se tivesse entranhado nas frestas. Ou pior, em mim. Aí veio a dúvida que me rói até hoje. Aquele pano, aquela pisada, aquela imagem da câmera. Se ele entrou no meu porta-malas com um corpo e saiu com o mesmo pacote, o que ele estava fazendo ali dentro? Por que ficou 14 minutos? E por que me deixou ver? Tem um momento no vídeo que eu quase não contei para ninguém. Ele já tinha fechado o porta-malas, mas a câmera pegou a sombra dele voltando. Ele se aproxima da janela do meu carro, olha lá dentro e encosta a testa no vidro. Fica parado, respirando ali. A testa dele deixa uma marca redonda no vidro, na mesma altura que eu via embaçada no espelho do banheiro. Era o mesmo círculo, o mesmo bafo,
a mesma marca. A verdade é que, mesmo depois de tudo, eu nunca fui à polícia, nunca denunciei, nunca voltei naquele posto. Não sei o nome dele, não sei o rosto dele sem o capuz, não sei o que ele deixou em mim, mas de vez em quando encosto o carro, baixo os vidros e fecho os olhos, tenho certeza de que tem alguém parado ali, do lado de fora, esperando que eu durma de novo. E às vezes, só às vezes, mesmo com o carro limpo, mesmo com tudo novo, ainda sinto o cheiro do pano molhado vindo do banco de trás.